Araboa Iemanjá, Araboa Iemanjá, Iaroderece, Oni Iemanjá, Iapota Belede Aioiô, Iadorofione Achareleo. Tem a minha relação com a serra, é uma relação histórica, não é? É uma relação do século passado, do século XX. E principalmente porque eu faço parte não só da geração, como também do grupo de pessoas que eu diria redescobriu o processo da serra, não é? Embora houvesse pessoas importantes como o professor Décio Freitas e outros que estudavam esses processos, né? E nós trabalhamos muito juntos, mas trazer para o conhecimento público a existência da serra, a existência dos palmarinos, não é? A forma como as comunidades ainda viviam em torno desse lugar, isso foi feito naquela época. Então eu estudava arquitetura na Universidade de Brasília e tive contato com as primeiras discussões sobre o reconhecimento, as vindas ou as possibilidades de se revisitar a história e o espaço físico da Serra da Barriga. Isso foi lá pelos anos 70 do século passado, final dos anos 70. Agora, foi nos anos 80 mesmo, já no finalzinho dos anos 70, nos anos 80, que eu participei da organização de muitas atividades, as principais atividades, Missa dos Quilombos, a própria primeira grande visita formal à Serra, o processo todo de discussão sobre o tombamento, o reconhecimento dessa região como sítio histórico, a divulgação para o exterior, e foi muito interessante a gente poder fazer uma parceria então com os embaixadores africanos no Brasil e os intelectuais negros que nós conhecíamos fora do Brasil, que vieram para cá, então gente do mundo inteiro, né? O próprio empenho de Abdias do Nascimento, com quem eu convivi demais, Lélia Gonzalez, Joel Rufino dos Santos. Então, essas pessoas são parte do meu universo naquele momento. Hamilton Cardoso, que eu acabei me casando com ele, né? Nosso encontro de alma foi sobretudo nessa região. Era um jornalista com muito peso da Folha de São Paulo. Então, esse grupo e todo o movimento negro, né? Porque foi uma mobilização muito grande do movimento negro. O movimento negro unificado, os vários movimentos negros, grupos de movimentos negros que se incorporaram a esse processo, a generosidade extraordinária do Ileaê, da mãe, olha, era coisa incrível, assim, como a gente, o vovô, a mãe dele, todos os educadores do Ilê, o Olodum. Então, essa movimentação foi muito grande, né, no país inteiro. E eu me sinto feliz, por exemplo, por conseguir voltar a esse lugar. Né? Eu tenho um segredinho que não conto para todo mundo, mas eu já vou contar, agora vai ser público. É que eu depois, imagine, eu me encontrei com o Hamilton, tempos depois nós voltamos aqui, o Hamilton Cardoso, e ele queria ter filhos. Eu sempre dizia que achava que o mundo era tão complexo, né? E foi em uma das grandes encontros aqui, na Serra da Barriga, que eu falei, tá bom, então vamos tentar fazer um bebê. E fizemos o nosso filho nessa região, lá em União dos Palmares, né? Então é um vínculo muito forte, muito forte. Além do histórico, o vínculo pessoal, além da importância viva histórica, não é? E depois eu fui presidente da Fundação Palmares, e aí tive a oportunidade de participar de uma outra fase, uma fase muito rica, porque era muito mais na qualidade de gestora, e quando se discutia toda a ideia de fazer o grande parque cenográfico, as difíceis negociações. Olha, para vocês imaginarem, eu sou uma das pessoas que veio numa das primeiras visitas, em que toda a cidade de União dos Palmares foi fechada, a gente não tinha praticamente quase que nem banheiro para ir, porque foi tudo fechado. Eu me lembro que eu tive, algumas pessoas tiveram a possibilidade de ter acesso mais a sanitários, por exemplo, mas a cidade ficou toda fechada porque as autoridades locais diziam que havia um medo dessa ocupação, esses grupos que chegavam. Imagine, a gente chegava com as autoridades do IPHAN, autoridades federais, diplomatas, não eram pessoas irresponsáveis, e os movimentos negros extraordinariamente responsáveis com a cidade, com a história. E a gente queria ter uma interação maior com a população local, e era praticamente impossível, a gente conviveu com poucas pessoas. E
tem um espaço marcante na minha vida, aqui com a serra, que foi que justamente numa subida à serra, que nós encontramos pela primeira vez uma pessoa que foi tão importante para a gente, que foi o Manu. Eu não sei o quanto é que vocês conviveram com ele, mas o Manu para a gente foi o encontro vivo com o espírito quilombola, não é? Porque ele vivia aqui na serra, ele não usava sapatos, ele tinha o cachimbo, e ele nos mostrou, porque nós éramos todos jovens muito interessados em conhecer tudo, né? Então ele mostrou onde é que mostrou as jaqueiras, mostrou com muito cuidado. Eu lembro que a gente estava com fome e eu não comia carne, e ele mostrou o abacaxi pra gente, onde é que a gente conseguia comer abacaxi. Então é um vínculo de vida, de construção do meu próprio imaginário, reorganização dos meus conceitos históricos, definição inclusive profissional, porque o Sítio da Barriga também nos leva a uma extraordinária responsabilidade histórica e socioambiental, não é? Então, o entendimento da importância dos parques preservados, dos espaços geográficos e físicos, ambientais, né, preservados, a compreensão da importância desse fim de Mata Atlântica. Então, é uma força muito grande. A minha visita de hoje foi muito interessante. Primeiro porque me lembrou uma visita técnica que eu fiz, a única que eu consegui fazer como presidente da Fundação Palmares, mais silenciosa, para entender de fato qual era a realidade da serra. A serra estava muito mais ocupada, havia um número muito maior de famílias ocupando, e a ideia era revitalizar, porque naquele momento também a serra estava praticamente abandonada, não é? E primeiro, a subida é sempre emocionante, as jaqueiras estão aí, a visita ao espaço sagrado, esse lugar maravilhoso, onde a celebração da continuação da vida, não é? Essa espiral fantástica é celebrada, e onde saber que no 20 de novembro os nossos religiosos fizeram ali um ritual que está presente ainda, então, e que se renova a cada ano, foi muito especial. Ver o parque tão organizado, importante, também me emociona pensar que por decisão geopolítica, daqui a muito pouco tempo esse espaço vai abrigar a visita do time de Gana que vem para a Copa do Mundo, porque isso é importante, é uma decisão importante, eu diria que de apoio, não só para conhecimento, mas de apoio de um país importante na África, não é que todos são importantes, mas de um país que tem um peso, inclusive, nas decisões geopolíticas, um apoio aos palmarinos, um apoio a esse processo de preservação do Quilombo dos Palmares. Poder comer jaca colhida e cuidada por uma pessoa que habita esse local também me remete a pensar quais as possibilidades de organização das famílias que ainda estão presentes aqui, quais os projetos, né, que deveriam ser pensados, e mostra que o trabalho continua. Eu confesso que eu fiquei muito impactada em ver aquela belíssima lagoa, não é? O espaço de Aquatune seca, vítima, eu diria, de uma grande agressão ambiental, porque é um lugar sagrado. Ele é sagrado como toda a natureza é. E ele é sagrado como as águas são, e principalmente porque ali estão 3 afloramentos, né? E a gente sabe que existem leis de preservação das nascentes. Então, obviamente, é chocante para mim ver num espaço ambiental como esse uma degradação. Agora, eu fico por outro lado, eu percebo por outro lado que é muito fácil recuperar e preservar. Então, eu entendo que a recuperação ali é urgente. Eu imagino que as pessoas estejam empenhadas em fazer com que essa recuperação aconteça já, não é? Mas é muito triste ver aquela lagoa seca. Agora, um momento de extraordinária emoção foi encontrar com aquela gameleira que cresceu tão rápido, onde estão as cinzas do nosso mestre, ativista, artista, pai e irmão, Abdias do Nascimento, não é? Eu acho que Abdias é uma era, Abdias não é simplesmente
seu período de vida. Abdias é parte desse ciclo maravilhoso da vida que se recria. Abdias é parte dessa espiral. Então quer dizer, se as cinzas dele estão ali entregues a esse vento, a esse barulho todo, é porque essa energia está aí se renovando, como a de tantos palmarinos, né? Como a do Zumbi dos Palmares, os habitantes quilombolas, os quilombolas africanos, os quilombolas indígenas, os quilombolas migrantes que habitaram esse local. Então foi muito emocionante me encontrar ali com essa energia transformada de Abdias do Nascimento, né? E a gente tem que sempre agradecer profundamente a constante generosidade dele. Talvez por isso eu tenha me sentido tão chocada quando cheguei à Lagoa, porque Abdias era um homem que sempre reverenciou as águas e que achava muito interessante o próprio conceito. Ele associava muito bem os conceitos ambientalistas de preservação ambiental com as suas crenças, porque ele tinha uma crença muito profunda nos orixás. Então, ele sempre associou tudo isso de forma muito organizada, não é? Sistêmica, é muito interessante. E aí, encontrar os jovens que fazem um curso interessante, não é? Um curso de estética aqui, e ver que realmente a vida palmarina é uma vida dinâmica, viva, não é? Que as energias estão todas aí acontecendo. Então, não é sentar aqui, ouvir os pássaros, ter ouvido as cigarras ali embaixo, o barulho das palhas. É um privilégio estar viva e poder vir aqui. O maior privilégio dessa visita foi vir a Palmares, ao Quilombo de Palmares, aqui a Serra da Barriga, com pessoas de União dos Palmares, com educadores palmarinos. Acho que essa possibilidade, não é? Ela é extraordinária, porque uma das discussões que sempre se fez, não é? Eu sempre fui muito atuante no movimento social negro e tudo mais, era uma discussão que a gente fazia, a gente não conseguia conviver com as pessoas da localidade. E hoje são vocês, né, que são daqui, que me trazem à Serra com projetos, propostas. Acho que isso é maravilhoso.